Carta aos Hebreus, carta que não conhecemos com exatidão o autor, mas sabemos que foi um homem de Deus, um homem inspirado, porque consta nas Escrituras a sua carta, que escreve a todo o povo que estava espalhado. Hebreus quer dizer aquele que não tem nação. Hebreu é aquele que não possui uma nação. Ele é andarilho, vamos assim dizer, né? Seria o caso. Viajante. Ele não tem o lugar certo. E Israel por muito tempo ficou conhecido isso porque não tinha uma terra, não tinha um lugar próprio. Por isso que é chamado de hebreu. E aqui ele escreve aos hebreus, embora a nação já tinha um lugar, já estava localizada, mas ele escreve a todo judeu que não estava na sua terra, estava espalhado por todos os lugares. E o autor escreve especificamente a esse povo, né, aos demais que estavam espalhados em outros lugares, inclusive aqueles também que estavam em Jerusalém, mas tantos quantos estavam em outras nações. Eu quero ler com os irmãos a partir Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Eu quero estar falando hoje, irmãos, sobre uma coisa que eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que Deus me desse uma palavra, e subitamente Deus trouxe ao meu coração, à minha mente, a figura de dois elementos, vamos assim dizer: as ondas do mar e o vento. Isso veio na minha mente, eu fiquei pensando sobre isso, assim, olha, coisa interessante. O Espírito de Deus me conduziu exatamente a compreensão, a comparação que nós podemos estar fazendo do cristão, da igreja, com as ondas do mar e o vento. Olha o vento, olha, primeiramente o mar, as ondas do mar. Quem já foi no mar, já sabe como é que o mar é. A gente sempre vê aquelas ondas, né, que vem, e a gente tem o costume de brincar um pouquinho, não é isso? Vai lá, quando as ondas vêm, a gente sai correndo. Principalmente quem tem criança, a gente leva a criança até lá, as ondas recuam, retrocedem, daqui a pouco ela vem, pega a criança, sai correndo aqui, e as ondas sempre ficam inúmeras vezes nesse movimento. Elas avançam e retrocedem, elas avançam e retrocedem, e nunca ultrapassam aqueles limites, a não ser quando tem um tsunami. Elas invadem de uma forma feroz, destruidora, mas elas retrocedem. Muito diferente dos ventos. Você nunca viu um vento retroceder. A característica do vento é sempre avançar. A característica do vento é sempre estar independente da sua direção. Se ele vai ou volta, mas ele nunca volta na mesma composição. Ele pode dar a volta, mas ele nunca retrocede. Ele está sempre avançando, sempre indo em frente. Se há um obstáculo, ou ele contorna, ou ele passa por cima. Mas o vento, ele nunca retrocede, só avança. Por isso que o Espírito Santo é comparado com o vento. Por isso que nós precisamos andar no vento do Espírito. Porque aqueles que creem no Senhor não retrocedem. Aqueles que confiam e depositam as suas vidas em Deus não retrocedem. E aqui o autor dos Hebreus, ele fala algo parecido. Versículo 35, acompanhem comigo, por favor. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês, 36, vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam, ou, em outras versões, retrocedem para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé,
cuja alma é preservada. Amém? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua palavra que nos inspira, que nos consola, nos exorta, nos anima, Senhor, nos sustenta. Nós queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor Deus, que tem consolidado a nossa fé e testificado em nosso coração esse caminho, ó Deus, as verdades, aquilo que podemos crer, confiar, ainda embora não vejamos, ainda não contemplemos, ó Deus, o futuro, não contemplemos o paraíso, o lugar onde haveremos de estar eternamente, mas pela fé, Senhor, nós acreditamos e trazemos à nossa realidade aquilo que ainda não vemos, ó Deus, como certeza e confiança naquele que fez a promessa, que é fiel para cumprir, Senhor. Por isso que nós estamos e perseveramos, ó Deus, na Tua presença, para avançar, sempre à frente, sempre avançando, nunca retrocedendo, porque isso, Senhor Deus, a forma e a maneira, o comportamento de crer, de confiar e estar avançando sobre toda e qualquer situação, agrada ao Senhor, porque isso demonstra fé, confiança daquele que fez a promessa. A Ti toda a honra e toda a glória. Nós agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, e abre os nossos corações, Deus amado, e as nossas mentes para a compreensão das verdades espirituais, e o nosso coração quebrantado para pôr em prática essas verdades no nosso viver. É o que nós te pedimos, já agradecido, no nome santo e precioso daquele que é o amado da nossa alma, Jesus. Amém? Amém, amados, poder assentar. Glória a Deus. Queridos, eu estava meditando um pouco sobre isso e eu estava como sempre, eu estou sempre analisando um pouquinho, vendo as circunstâncias, e eu tenho me preocupado muito com a igreja de uma maneira geral, mas também preocupado com a nossa igreja, com os nossos irmãos, com aqueles que Deus tem me dado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo muito, agradeço muito, mas muito a Deus pela vida de cada um de vocês, porque eu sei que vocês foram as ovelhas que Ele me deu, para que este rebanho, esse ministério pudesse fluir, pudesse acontecer, pudesse avançar e realizar os propósitos que Ele tem nesta terra, nessa cidade, com essa igreja. Vocês já estavam nos planos de Deus, nos sonhos de Deus, muito antes dessa igreja existir, lá no Parque Moroni, na casa de uns irmãos que nem era igreja, era uma congregação, mas Deus já viu esse momento, já viu a vida de vocês, e Deus já viu a vida daqueles que ainda virão pertencer e fazer parte desse ministério. E eu quero já agradecer pela vida de vocês e pela vida desses que ainda virão, que hoje ainda se encontram no mundo aprisionados por Satanás, mas que farão parte do nosso meio, salvos e libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Mas, queridos, o que a gente observa, o que eu observo, é algo preocupante, de uma maneira geral, e não é muito diferente também com o nosso meio. Nós temos visto a igreja retrocedendo, quando não ela parando, e se ela para num movimento, ela retrocede. Se algo está em movimento, que é preciso se movimentar, que precisa dar continuidade, e se alguém para, ainda que não volte atrás, mas o simples fato de parar, já é uma forma de retroceder diante daquilo que ela precisava percorrer. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas é muito importante nós entendermos que nós, na caminhada cristã, não podemos retroceder. Nós não podemos, porque como nós acabamos de ler aqui, ele diz aqui: o meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Isso é muito sério, amados. Deus está dizendo que Ele não se agradará, e o tal não será aprovado para viver eternamente com o Senhor. Eu sei que muitas vezes, que eu falo algumas coisas que podem chocar os amados, mas eu quero que vocês saibam que isso é bíblico. Eu não estou inventando aqui doutrina nenhuma, isso é bíblico.
É bíblico. Nós levamos a nossa vida, guiamos a nossa vida pela palavra, na orientação da palavra. Não podemos nos iludir porque um pastor falou algo, porque um ministro falou algo, porque o... Não. O que é pregado precisa estar pautado na palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que nós precisamos avançar, não podemos retroceder. Nós, como diz a palavra, não somos como aqueles que retrocedem para a sua própria, o quê? Destruição. Alguém que vai herdar os céus não é destruído. Alguém que vai herdar a glória não pode desagradar o Pai, não pode ser rejeitado pelo Pai, não pode, como ele diz aqui, ser desagradável a Ele. Nós precisamos avançar, queridos. E aí eu quero ponderar para nossas vidas hoje, para nós fazermos uma análise, porque nós estamos iniciando um novo ano. E a gente normalmente faz retrospectiva. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Você hoje, nesse início de 2026, você é um crente melhor do que quando você começou 2025? Eu quero que você faça uma rápida avaliação da sua vida espiritual. A sua vida espiritual. Você pode ter adquirido, pastor, mas eu comprei uma casa esse ano com a graça de Deus, eu consegui comprar um carro novo, eu consegui ingressar na faculdade, eu consegui aquele emprego. Eu não estou me referindo à sua evolução, às suas conquistas materiais. Estou me referindo sobre o seu crescimento, o seu avanço espiritual. O que você pode contribuir hoje, nesse novo ano, início desse novo ano, em relação ao início do ano passado? Pastor, não mudou nada, muita coisa não. Então você, de uma certa forma, você retrocedeu, porque você era para estar avançando, era para ser mais maduro, era para ser mais competente, era para ser mais capaz. Aqui mesmo na carta que Hebreus, o autor de Hebreus fala, ele diz que eu esperava encontrar-vos maduros, comendo comida sólida, porém vejo que necessitais ainda do leite materno, pelo tempo de experiência. O autor fala, eu esperava encontrar vocês maduros, eu esperava encontrar vocês comendo comida sólida. O que ele quer dizer? Maduros, crescidos, amadurecidos, fortes, comendo algo firme. Mas não, vejo que ainda vocês precisam de leite materno. O que é? Quem toma leite materno, queridos? São crianças frágeis, que você tem que ter todo cuidado, é todo melindroso, você tem que tomar cuidado. Não é pessoa madura, pessoa que entende, que aguenta, que enfrenta as dificuldades, enfrenta as lutas, os desafios. Não. Uma criança você não pode exigir, porque ela está em fase de crescimento. Então o autor, ele chama atenção, ele se preocupa com isso, na vida da igreja, na vida daqueles que aceitaram o Senhor Jesus. E eu quero separar aqui a definição do que é retrocesso. Eu separei aqui o que é retrocesso na fé. É o abandono gradual ou total da fé, da devoção e do relacionamento com Deus, né? Isso se chama até apostasia. Envolve perder a paixão pelo evangelho e o primeiro amor. Então o início de eu retroceder é esse comportamento, essa condição em que eu me encontro. Que condição é essa? Eu ser simplesmente, eu estar abandonando o evangelho, abandonando gradualmente a minha fé, eu deixando da minha devoção, do meu relacionamento com Deus, e eu perdendo, sentindo que perdi aquela alegria do primeiro amor, da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, como diz o salmista. E a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, queridos. Sabe por quê? Porque o mundo está investindo na sua vida.
O mundo está fazendo de tudo para você se afastar de Cristo. O mundo está fazendo de tudo para você se esfriar, cercando você com aflições, com problemas, com dúvidas. Nós vamos ver aqui. Porque a intenção do mundo que jaz no maligno é te esfriar e levar você a perder a salvação. Você deixar de ser participante da promessa de salvação. Por isso, amados, que é muito importante nós estarmos em uma rotatividade muito grande, muito intensa, para nos aperfeiçoar na presença de Deus. Hoje, esse ano, nós estamos numa campanha, a pastora Ângela botou lá, tem botado no grupo, vocês têm visto lá. Ela trouxe ali, já distribuiu onde? Papelzinho, não? Já? Ela distribuiu alguns papelzinhos, algumas perguntas, para que a sua leitura tenha um propósito, tá? Para você amadurecer lendo a palavra de Deus. E ela fez uma campanha, já tinha a campanha da Carol, que, né, lê a Bíblia toda, e eu vi que alguns irmãos aí tiveram uma certa dificuldade, eu entendo. Então a gente não quer que ninguém fique de fora e que desanime. Então, se de repente ler a Bíblia toda fica um pouco difícil, né? Às vezes pelo amadurecimento de alguns não conseguem compreender ou desanimam, né, a leitura da Bíblia toda, até porque passa algumas fases que não compreende. Então, vamos ler o Novo Testamento. Vamos entender o Novo Testamento para o nosso crescimento, para começarmos a amadurecer. E aí o propósito de ler o Novo Testamento no primeiro semestre e depois no segundo semestre, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Sinais de alerta: falta de prazer na leitura da Bíblia e na oração. E isso, queridos, eu tenho visto demais na igreja. Falta de prazer na leitura da Bíblia e na oração. Os nossos cultos aqui de terça-feira, queridos, têm sido, como eu posso dizer, como eu posso colocar? Lastimável no sentido proporcional ao número de membros que nós temos. Mas eu fico feliz, eu me alegro com aqueles que têm vindo, que são fiéis. E eu quero que Deus abençoe a vida de vocês que têm vindo às terças-feiras, e que Deus possa estar alimentando, fortalecendo a vida de cada um de vocês. Mas você precisa, meu amado, é necessário que você, como parte do corpo dessa igreja, você se esforce para estar aqui às terças-feiras para orar e para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Você precisa, queridos, é necessário. A igreja não é só 10, 15 pessoas aqui na terça-feira, a igreja é todos vocês. Ah, pastor, mas eu tenho um compromisso. Queridos, olha só, todo mundo tem compromisso, todo mundo tem compromisso, ninguém está aqui à toa. Eu também trabalho, me envolvo um monte de coisa. Eu posso não ter um trabalho secular, mas eu estou me envolvendo, trabalho, eu me envolvo com um monte de coisa. Quer se esconder de mim? Vai lá para casa. Um pastor falou isso uma vez, pastor Raul. Se eu quiser esconder de você, ele fala aquele jeito meu angolano, né? Pastor da casa, se eu quiser esconder de você, eu tenho que ir para a sua casa. Porque, queridos, a gente precisa estar em movimento, a gente é necessário, nossos deveres, nossos compromissos, mas nós não podemos deixar, amados, de estarmos aqui como igreja, queridos, para estudar, para conhecer as verdades. Eu garanto para vocês, amados, por favor, entendam, o que eu falo é para o bem de vocês. Essa falta vai ser uma falta muito grande na vida de vocês lá na frente. Isso vai fazer toda a diferença no momento que vocês estiverem passando um vento na vida de vocês, um dia mau que vocês enfrentarem. A falta dessa comunhão, desse conhecimento, dessa maturidade vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Então não percam a oportunidade, se esforcem, estejam aqui, abram mão do que tiverem que fazer, estejam aqui, porque isso é honrar a Deus. Não é a mim não, queridos, por favor, entenda, isso não é a mim não, porque estando ou não estando, eu vou estar aqui com quem estiverem, eu vou estar muito alegre, feliz da vida, né, participando, orando junto, mas eu sinto falta da igreja nesse dia. A segunda coisa, abandono gradual dos deveres privados, oração secreta, vigilância, e públicos, né, como cultos, comunhão. Desenvolvimento de uma frieza identificada.
onde a pessoa mantém uma aparência, mas está espiritualmente morta. Outra coisa, isso são sinais de alerta, tá? Piscando do seu comportamento. Permissidade com o pecado, que passa a ser encarar como algo natural. Porque, não é bem assim. Já viu falar o que não é bem assim? Não é bem assim, não é desse jeito. Aquilo que é pecado não é tão pesado. Perda do temor a Deus e do senso de auto-julgamento. Perca do temor a Deus e do auto-julgamento. Eu estar analisando os meus atos, o meu comportamento. Buscar falhas em outras pessoas piedosas para justificar o próprio afastamento. Eu não vou na igreja porque eu não gostei do óculos do pastor, do irmão Geraldo. Aquele óculos dele, eu não gostei daquele óculos dele. Me incomoda. É mole? Mas tem gente assim. Não que se incomode com o óculos do irmão Geraldo, não é isso não. É porque encontra um motivo para não ir na igreja. Encontra um motivo, uma desculpa para não estar presente. Causas do retrocesso. O que é causa? Provação e dificuldades. Muitos desistem quando enfrentam lutas e provações, sentindo-se abandonados por Deus. Então, quando você está no retrocesso, no esfriamento, acontece algo ruim, você culpa Deus. Por que Deus permitiu? Eu não entendo porque Deus permitiu isso por mim. Eu não sei como é que pode, eu sou tão fiel, eu frequento tanto a igreja e Deus, permite isso acontecer na minha vida? Questionamentos. Outra coisa, distrações do mundo, preocupações, riquezas, prazeres, competem com a palavra de Deus no coração e sufocam a fé. O que o mundo tem oferecido, os entretenimentos deste mundo, as facilidades deste mundo, as oportunidades deste mundo. O que esse mundo ele tem apresentado na sua vida para te esfriar, para te enfraquecer, para fazer você paralisar. E paralisando, você já está no processo de retroceder. Porque o crente ele não pode parar, amados. O crente ele não pode parar. A partir do momento que ele diminui a marcha e ele para na caminhada, ele já está no processo de retroceder. Porque a vontade de Deus é que caminhemos e avancemos. Não é ficar parado. Causas já falei, dependência de outros. Pessoas que dependem da oração ou da fé de pastores e líderes, em vez de desenvolverem a sua própria dependência espiritual. Quer dizer, ela está sempre precisando que alguém ore por ela. Nada que a pessoa não peça oração, não é isso não. Mas ela não faz nada se alguém não orar. Ou ela fica triste, ela deixa de comunhar na igreja porque ninguém orou por ela. É uma independência. Deus está com os seus ouvidos abertos para todo o seu filho e toda a sua filha. Ele está ouvindo o clamor da sua igreja. Ele está audível ao clamor daquele que é justo. Tiago fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, não é da igreja toda. Ele está falando de um justo, pode muito em seus efeitos. Vamos lá. Consequências do regresso, do retrocesso. Desagrado a Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus não se agrada dos que retrocedem. Perdição da alma. O retrocesso contínuo pode levar à perdição eterna, conforme Hebreus 10:39. Deus não se agrada do retrocesso, queridos, porque Ele nos chamou e colocou em nós um espírito de ousadia e não de covardia, para realizarmos a obra do Senhor. Queridos, se você está passando por luta, eu também passo. Você está passando por aflição, eu também passo. Você passou por perda, eu também passei por perda. Você passou por dificuldades financeiras, eu também passo por dificuldade financeira. Você não é a única pessoa que está sofrendo no mundo. Você não é a única pessoa que é injustiçada no mundo. Você não é uma pessoa que está sendo alvo de tanto ataque. Não, não é não, queridos. Todos nós, todos aqueles que andam com o Senhor Jesus, é alvo deste mundo.
quando nós não queremos guerrear, quando nós não queremos enfrentar, quando nós não queremos avançar, quando nós não queremos aperfeiçoar, e simplesmente nós nos jogamos nas trincheiras e ficamos ali quietinho, nós não agradamos o nosso general, porque a ordem é marchar, a ordem é avançar. Lembre que Israel foi reprovado porque eles retrocederam. Vocês lembram disso? Deus os tirou, os conduziu desde ali de Sucote, da onde eles estavam ali, do monte Sinai, quando receberam as leis, até a entrada de Moabe, quando eles pela primeira vez iriam entrar na terra prometida, e falaram: não, quando mandaram os espias, voltaram com aquele relato, ele: não vamos avançar, não, o Senhor nos trouxe aqui para morrer na mão, não, eles retrocederam, muitos queriam até voltar para o Egito, queridos, olha que absurdo, e aquele povo, eles foram condenados por Deus a morrerem no deserto, porque Deus queria suscitar uma nova geração fiel, que vivesse pela fé. Crianças que nasceram no deserto, que cresceram, passaram a sua infância, passaram a sua puberdade, sua adolescência, juventude, vendo milagres de Deus todo dia, a água sendo tirada da rocha, descendo maná dos céus, as sandálias não os gastavam, nem a roupa do corpo, e o Senhor provendo para todo aquele povo em um ambiente hostil. Essa geração cresceu confiando, vendo, e teve a ousadia de avançar e entrar na terra prometida. Mas aquela geração que retrocedeu, ficou pelo caminho. Retroceder nunca agrada a Deus. Estagnar nunca agrada a Deus. O impacto negativo na vida. Diversas áreas da vida podem ser impactadas negativamente pelo afastamento da crença, da fé. Porque quando, queridos, eu deixo de avançar, eu deixo de enfrentar, eu deixo de me permitir ser usado como instrumento de Deus para o sobrenatural de Deus, eu desagrado a Deus. Eu não consigo contemplar as maravilhas de Deus. E aquilo que nós lemos também aqui, ele diz que o justo viverá pela fé. Que fé é essa, queridos? Não é fé crendo somente não, é a fé crendo dia a dia da provisão e confiando nas promessas de Deus e permanecendo fiel nos seus caminhos. Viver pela fé é isso. Viver pela fé é você enxergar, você ouvir, você contemplar os oferecimentos deste mundo e você dizer: não quero. Eu rejeito. É bom para a carne? É bom para o ego? Vai gerar um prazer? Vai, mas não quero. Não quero. Estou mortificado em Cristo Jesus. Não mais vivo eu, mas sim Cristo vive em mim. E é isso que eu preciso entender, queridos. É isso que eu preciso assumir na minha vida. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim, porque o meu eu crucifiquei com Cristo lá no Calvário. Essa é a proposta do Evangelho. Eu entreguei a minha vida, eu crucifiquei a minha vida, para viver agora a vida de Cristo. Então eu não tenho direito de ser dono da minha vida. A minha vida está entregue a Cristo. A minha vida pertence a Jesus, porque Ele pagou o preço pela minha vida, pela minha alma. Eu fui comprado, você foi comprado. E se você aceita isso, você deve agir como tal. Um objeto que é de propriedade de alguém, é para aquele alguém. Um terreno, por exemplo, já falei isso, já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. Terreno lá em frente de casa, tem um dono. O dono até apareceu há pouco tempo lá. Mas se por ser um terreno aberto, permissivo, todo mundo joga Eu mesmo jogo, quando podo, vou e varro lá, eu jogo tudo lá em frente.
porque o caminhão do lixo depois da prefeitura vem, passa, mas eu jogo tudo lá. Eu não vou jogar na frente da casa da Luísa, nem vou jogar na casa do Jorge. Não vou jogar. Eu vou jogar num terreno, não tem cerca, não tem limite, não tem nenhum cartaz. O terreno está à mercê de quê? De quem quiser aproveitar, de quem quiser usar. É o normal, é o comum. Agora, se o dono chega, ele faz uma cerca, ou ele faz um muro, ele bota onde está proibido jogar lixo, entulho, acabou. Acabou. Porque ele demonstrou autoridade, ele demonstrou que realmente é dono, é proprietário daquele lugar. Então, se uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele coloca um muro na nossa vida e diz assim para Satanás e para o restante do mundo: é propriedade minha. Você não pode mais jogar o teu lixo nessa vida. Você não pode mais oprimir essa vida. Você não tem mais o direito de acesso a essa vida, porque me pertence. Mas isso, querido, nós precisamos entender. A gente precisa entender, porque é isso que o Senhor quer fazer. Mas às vezes a gente pega uma marreta e quebra esse muro e dá acesso ao inimigo à nossa vida. Vamos lá. O caminho para a restauração. Já estou terminando. Primeira coisa, queridos, arrependimento e decisão. Qual é o caminho para desfazer essa estagnação? Eu sei que muitos crentes estão desanimados, estão sem ânimo, estão sem vigor, por causa dessas coisas, queridos, porque deixamos de analisar, deixamos de refletir, deixamos de fazer as coisas básicas. E agora ele fala aqui o que eu preciso, as minhas atitudes que eu preciso ter para poder desfazer, para mim poder renascer a paixão, o amor, daquele primeiro amor, daquele tempo quando eu aceitei a Jesus, quando meu coração inflamava, quando meu coração queimava. Eu não me esqueço, querido, do ardor no meu coração do dia que eu aceitei a Jesus. Aquilo está vivo dentro de mim, aquilo está queimando dentro de mim, da mesma intensidade como se eu tivesse me convertido domingo passado. É algo maravilhoso, queridos. Por quê? Porque a gente faz uma decisão consciente, lúcido do que realizou. E eu quero falar uma coisa aqui interessante, que eu botei aqui. Quando alguém retrocede em uma decisão, ela está dizendo que se enganou. Presta atenção nisso. Quando alguém retrocede em uma decisão, ela está dizendo que se enganou, que aquela decisão foi tomada no impulso emocional, sem convicção de decisão. É forte isso, não? Se eu retrocedo na caminhada, se eu fico estagnado, eu estou dizendo com isso que a decisão que eu fiz a Cristo foi um engano. Eu me enganei. Porque a proposta do Evangelho é avançar. A proposta do Evangelho é renovo cada dia. A proposta do Evangelho é crescimento espiritual. A proposta do Evangelho é eu conquistar, é eu avançar. Porque nós fomos chamados para vencer, nós fomos chamados para conquistar. Então, se eu paro, se eu retrocedo, eu estou dizendo com as minhas atitudes que aquela decisão não foi tão importante. Eu me enganei. Eu parei. Eu não estou dando continuidade. A gente não para pensar nisso, né? Simplesmente vai deixando, vai se esfriando. A gente não luta contra a gente mesmo, não luta contra, né, esse desânimo. Porque eu também tenho desânimo, querido. Você pensa que não, eu também sou ser humano. Tem dia que estou sendo bombardeado pelo inimigo para desanimar, para chutar o pau da barraca, entendeu? Enfiar o pé na jaca. Eu sou ser humano. Mas como é que eu lido com isso? Eu vou para o joelho, eu vou para Cristo, eu vou para a cruz, eu me lanço aos pés da cruz. Senhor, é aqui, Senhor Deus, é aqui que fui comprado, é aqui que o preço foi pago, é aqui, Senhor Deus, que o Senhor demonstrou o seu amor, é neste lugar que meus pecados foram perdoados, eu me fiz uma nova criatura, eu sou teu filho, fui comprado e me tornei teu filho. Isso me anima, isso me restaura, porque eu entendo esse amor, eu compreendo esse amor.
Vamos dar continuidade para a gente terminar. Busca por ajuda. Pedir ajuda a pessoas maduras na fé, como líderes ou diretores espirituais, e permitir ser transparente sobre essa situação. Então é preciso, se você tem dificuldade, meu amado, se você está enfrentando um esfriamento espiritual, um desânimo espiritual, se você não está animado a vir na igreja, venha se arrastando. Se você não está animado para participar, se você está ali com dificuldade, não está empolgado, não está alegre, não está feliz, não está envolvendo, se você está essa mesma, procure alguém para orar com você, para te ajudar. Seja sincero, é o melhor. São atitudes que você precisa ter para você ter um renovo, para que essa pessoa possa te ajudar, te renovar, orar com você, te orientar, acompanhar você, cultivar a intimidade com Deus, retomar a oração pessoal, leitura diligente das Escrituras e a vida cerimonial, a vida no envolvimento das coisas da igreja, dos projetos da igreja, dos trabalhos da igreja. Eu estou envolvido, eu estou sendo participante. Eu estou empolgado, eu estou feliz, eu estou contente, entende? Eu estou feliz com Cristo e eu quero me envolver, eu quero ser útil, eu quero trabalhar, eu quero me envolver. Isso é muito importante, queridos. Perseverança. A vida cristã é comparada a uma corrida que exige perseverança para alcançar o prêmio eterno. O foco deve ser em não parar, mesmo adiante das dificuldades, né? E a gente vê corrida de obstáculo, né? Todos sabem como é que é a corrida de obstáculo? Obstáculo não, de revezamento. Todo mundo sabe como é que é a corrida nas Olimpíadas de revezamento. Quem já viu, né? Eu acho que são 3 ou 4 corredores, se não me engano, e eles ficam posicionados estrategicamente, e os outros saem na linha de largada com um bastão, né? E eles saem correndo, e o dever deles é passar o bastão para o próximo que está à frente. Então aquele que está lá na frente está aguardando, ele está esperando chegar aquele bastão para ele dar continuidade. Se aquele corredor ele para no meio do caminho, ele não pode sair do lugar. A regra, ele tem que esperar. Todos vão passar, vão embora, ele vai ficar esperando o seu companheiro para chegar com o bastão, para ele poder dar continuidade à prova. Assim é a vida cristã, queridos. Você recebeu um bastão na sua mão, você recebeu uma unção na sua mão. Todos nós aqui recebemos uma unção de Deus. Todos nós aqui recebemos, queridos. Se você está usando ou não usando, mas você recebeu. Você recebeu. E com certeza, amados, você recebeu com um propósito. Foi para passar esse bastão, para compartilhar esse bastão com outra pessoa, com outra vida, que precisa dar continuidade, que precisa avançar também, que precisa seguir essa corrida, enfrentando os obstáculos e sendo vencedor em Cristo Jesus. Você precisa. Se você para, essa pessoa que deveria ter sido alcançada, que deveria ter sido aperfeiçoada, simplesmente não vai acontecer. Ela também vai ficar parada. Ela não vai para lugar nenhum. Esperança na restauração. Deus é especialista em restaurar. A gente pode lembrar do profeta Jonas, né? O que ele fez com ele. Ele quer curar a tendência de retroceder. Basta que a pessoa dê o passo de retorno. Deus, ele é especialista em perdoar, em restaurar, em dar um renovo. Você vê o que aconteceu com Jonas, o profeta Jonas. Todo mundo sabe aqui a história de Jonas. Ele estava muito furioso, né? Ele não aceitava, ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia, e sabia que os ninivitas eles eram ruins, eles tinham feito muito mal ao povo de Israel, e Jonas tinha uma raiva dos ninivitas, né, que são os assírios, e ele ficou muito bravo quando Deus falou assim: eu quero que você vá para Nínive e pregue para eles. Não vou, mas não vou mesmo, porque eu sei que o Senhor vai agir através de mim, e aquele povo vai se arrepender, e o Senhor não vai perdoar os pecados. Não, eu vou para outro lugar, eu vou fugir. Queridos, quem pode fugir do Senhor?
Se eu descer as mais profundezas da terra, lá está. Se eu subir e colocar minha cama nos altos céus, lá Ele está. Quem pode fugir do Senhor? Ninguém. Não tem como. E Ele vai cumprir os seus propósitos. O desejo dele é cumprir os seus propósitos com a minha vida e com a sua vida. Essa noite, amados, nós queremos renovar os nossos votos. Eu quero deixar bem claro que a ceia do Senhor é uma renovação de votos de fidelidade. Infelizmente, queridos, eu não sei se não é instruído, se não é pregado direito, eu não sei. Mas muitos acreditam que ceia é para abençoar. A minha mãe mesmo acreditava muito, não, tem que tomar ceia para ser abençoado. Ela pensava assim, mãe, ceia não é para abençoar. Ceia não tem poder de cura. Ceia não tem poder de libertação. A ceia não é esse propósito. Não é esse o propósito da ceia. A ceia é o propósito comprometedor. A ceia tem um propósito de renovação de aliança, de fidelidade. A ceia do Senhor é algo muito sério, queridos. Paulo explica claramente propósitos e resultados da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11. Ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então nós vemos aí um dever. Eu preciso primeiramente me examinar. Se eu encontrar pecado, erro, falha, eu confesso, peço perdão e procuro me restaurar. E depois eu tomo a ceia, porque crente não pode deixar de tomar ceia. Crente que deixa de tomar ceia, ele abriu uma ruptura no mundo espiritual, dando legalidade para o pecado. Por que ele não tomou ceia? Por que o levou? Qual foi o motivo de o levar a não tomar ceia? É a conscientização, a autoanálise de algo que ele está fazendo, que ele está praticando e que não agrada a Deus. Mas aí a palavra ela é taxativa. Então confessa o teu pecado, arrependa-te e participe da ceia do Senhor, renovando os seus votos de fidelidade. Não deixe o pecado estar sobre a sua vida um dia sequer. Confesse, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que é misericordioso, um Deus cheio de graça, que está ansioso, o seu confessar, está ansioso pelo seu da sua declaração, de pedido de perdão, porque está ansioso em perdoar. Eu fico maravilhado com esse Deus, queridos. Eu fico impactado com esse Deus. A gente ainda não entendeu o amor de Deus. Muitos ainda dentro da igreja não compreendeu a graça de Deus. Quando nós pecamos, o Senhor fica ansioso para que nós confessemos e Ele possa liberar sobre nós a sua graça, a sua bênção, o seu perdão. Que Deus é esse? Que ofendemos a Ele com os nossos pecados e Ele fica ansioso para que confessemos e Ele possa nos perdoar. Você está aqui hoje. Talvez você pode analisar, pastor, mas não tenho pecado nenhum. Talvez um pecado, queridos, cometido, um pecado de algo que você lê na Escritura diretamente, de uma atitude, mas você pode estar pecando na questão de retroceder. Você pode estar pecando na sua condição de estar paralisado, sem desenvolvimento, sem crescimento, como nós vimos, e isso é uma condição que compromete a sua salvação. Então eu quero te convidar, igreja, para que você permita ao Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Eu vou analisar a minha vida, eu vou analisar as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu penso, as minhas ações. Eu vou analisar a mim mesmo. Por isso que Paulo explica: analise cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Porque se somos julgados, se julgamos a nós mesmos, não seremos julgados com o mundo. Por isso que há entre vós muitos fracos
E esse fraco, ele está se referindo fracos na fé, imaturos. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos até que morrem, por causa da iniquidade praticada dentro da igreja na vida cristã. Você vê a consequência de você tomar a ceia indignamente. Você tomar a ceia sem um compromisso de renovação. Ih, pastor, então a coisa é séria, é muito séria. Ah, então não vou tomar. Então você já está errando. Gente, não tem jeito. O que Deus faz é pensando no seu bem. É te colocar contra a parede, no canto, e falar assim, ó, ou você me serve, ou não serve. É assim que Deus coloca as coisas. É isso que eu leio na palavra. É essa atitude que eu vejo de um Deus que ama, porque Ele quer de nós um posicionamento. E nós precisamos tomar um posicionamento. É difícil, queridos, eu sei que é difícil. Mas se você orar, se você buscar a Deus, se você realmente desejar, Deus vai te encher, Deus vai te renovar, vai inflamar novamente no seu coração. Eu sei porque eu passei por isso, queridos. Eu estava frio, eu estava gelado, eu estava morto espiritualmente. No tempo que eu estava cuidando de padaria, no tempo que eu estava cuidando, visando só eu, olhando só para mim, olhando só para os meus negócios, não orava mais, não lia mais Bíblia, não ia mais na igreja. Até o dia que Deus falou no meu coração, pela sua graça e misericórdia. Eu chorei tanto, irmãos, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto naquele dia, me arrependi tanto. E Deus começou um processo de renovo na minha vida. Eu louvo a Ele porque Ele me ama. Eu sei o quanto Deus me ama. Eu sei o quanto Deus me ama. E ama você também. Amém?